Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Meus caros internautas, minhas amigas internautas, leitores e leitoras da Gazeta do Paraná. Eu quero inicialmente voltar a elogiar a decisão do governador Ratinho Júnior de investir no litoral do Paraná. Olhe, quantos governos se passaram? Eu acho que desde a República Velha, desde quando o Paraná era a quinta república, era a quinta República de São Paulo, desde quando nós estávamos umbilicalmente ligados a São Paulo, não se investe no litoral do Paraná. E, em razão desse equívoco, desse erro de sucessivos governos, até o governo Ratinho Júnior, até agora, até esse atual governo, o Paraná, o litoral do Paraná, perdeu importância e deixou de atrair os paranaenses, os brasileiros como um todo e até estrangeiros. Vamos falar rapidamente, paraguaios, argentinos. São muito poucos que visitam, que passam um tempo das suas férias no litoral do Paraná. Por quê? Porque não havia infraestrutura nenhuma. Para chegar nas praias do Paraná, era uma complicação, uma dificuldade danada. Aí veio o governo Ratinho Júnior e a decisão do governador investir no litoral do Paraná para que o nosso litoral recuperasse importância no contexto do turismo nacional e passasse a atrair, com os benefícios que o governo está colocando à disposição, turistas, paranaenses e investimentos. Basta nós olharmos um pouquinho mais para baixo, ali em Santa Catarina, para nos conscientizarmos da necessidade, da imperiosa necessidade do governo investir em obras públicas. Olha, o governador teve coragem. Todo mundo falava, estava planejado, estava não sei o quê, era conversa de campanhas eleitorais, de que ia ser feito a ponte que liga Matinhos a Guaratuba. Ninguém fazia. E daí, nos períodos de verão, de afluxo de pessoas, turistas, moradores mesmo da região, era aquele tormento, filas intermináveis para pegar aqueles ferryboats, que estavam concedidos também a uns irresponsáveis. Mas sabiam que não havia outra solução a não ser utilizar aquelas canoas deles ali? E eles não melhoravam em nada, não aumentavam a capacidade de acomodação de veículos, nada disso. Deixavam como está, eles estavam ganhando dinheiro fácil, caía nos cofres dele. As pessoas eram obrigadas para irem a Guaratuba ou saírem de Guaratuba em direção a Matinhos e daí para Paranaguá, Curitiba, por aí afora, tinham que passar por ali. Ou
uma opção horrível, péssima também, que era quem estava em Guaratuba sair para Garuva e em Garuva pegar a BR e subir para Curitiba. Bem, não pode nem se falar naquilo ali, porque se haviam congestionamentos, filas intermináveis em Guaratuba ou em Matinhos para se conseguir um lugar no ferryboat, as filas intermináveis, os acidentes, a falta de segurança, também aconteciam do outro lado lá. Guaratuba, Garuva e de Garuva para Curitiba. E vejam bem, lá de Guaratuba para Curitiba, rodovia pedagiada. 23 anos de roubo. Aquele contrato anterior dos pedágios, estão lembrados? Pedagiada. Não fizeram nada. Nada. Aliás, é preciso que se diga também aqui, que se reconheça, a duplicação da serra de Garuva para Curitiba, a duplicação da serra foi feita no governo Requião com dinheiro da venda da Telepar. O Requião teve consciência, e é preciso elogiá-lo aqui, reconhecer. Vendeu-se a Telepar, ele pegou o produto da venda da Telepar e investiu na duplicação da BR que liga Curitiba a Garuva e Florianópolis, lá o litoral catarinense, enfim. Então é preciso que você deixe bem claro, essas coisas têm que ser ditas, não podem ser escondidas ou passar por cima. Não, a duplicação ali foi uma decisão do Requião, assim como a duplicação de Garuva até Guaratuba e daí em diante até encontrar a BR-277 no trecho em que ela vai para Paranaguá, é uma decisão do governador Ratinho Júnior. A duplicação de Matinhos a Pontal do Paraná, que está sendo realizada, é uma decisão do governador Ratinho Júnior. O alargamento da praia em Matinhos ali, Caiobá é um bairro de Matinhos. Em Matinhos é uma decisão do governador Ratinho Júnior. E já está feito. E os trabalhos em todo aquele litoral continuam sendo feitos para melhorar as condições gerais de tudo aquilo e para que as pessoas sintam vontade de ir para lá, de investir, de desfrutar, enfim, do litoral do Paraná, que eu acho que não tem nada de diferente nem nada de melhor do que o litoral de Santa Catarina. O que acontecia é que estava abandonado, estava largado. Para chegar lá era um sacrifício. Agora, com a ponte de Guaratuba, com a duplicação dessas rodovias e com investimentos nas praias, como por exemplo, na área urbana de Guaratuba, na área urbana de Matinhos, pegando ali Caiobá, e todas as praias até Pontal do Paraná, investimentos nessas áreas urbanas, claro que vai atrair e vai equiparar o Paraná a Santa Catarina, se já não equiparou. Então é preciso a gente falar isso. É preciso elogiar o governador, a sua determinação, a sua coragem, porque eu me lembro, aí para trás, alguns governadores, falei com eles e às vezes eu perguntava, escuta, mas não vamos fazer nada lá no litoral? Não, lá não tem o que fazer, não vamos jogar dinheiro público lá. Governadores bobos, governadores enganadores, demagogos. Por que o litoral não merece e não merecia investimentos? Veja o quanto o governo vai arrecadar depois desses investimentos públicos que atraem investimentos privados
e que fazem com que a região cresça, se desenvolva economicamente, socialmente. Então é preciso falar isso. Eu critico o governador Ratinho Júnior naquilo que precisa ser criticado, mas é preciso elogiá-lo e colocar essas coisas. Bom, nessa questão do litoral do Paraná, a duplicação do Guaratuba a Garuva, a ponte de Guaratuba para Matinhos, e todos os outros investimentos, como alargamento de praia ali em Matinhos, e investimentos em infraestrutura, distribuição de água tratada, coleta de lixo, a coleta de esgotos. Tudo isso esse governo está fazendo e é preciso que nós reconheçamos. Porque o litoral do Paraná, meus amigos, sem sombra de dúvida, já mudou e vai mudar ainda muito para melhor. Por isso, governador, aceite aqui os meus cumprimentos, o meu elogio. E, sobretudo, aceite aqui o meu elogio pela sua coragem, determinação. Fazer. Agora que está feito, quase pronto, aí as pessoas, entendeu, terão que reconhecer o seu feito, a sua determinação e a sua coragem. Mas eu não quero parar só aí, governador, e quero lhe fazer um pedido. Tem vários problemas no estado. Vários. Mas tem dois que atualmente estão na crista da onda. Um deles, governador, é essa inexplicável vontade de vender a Celepar. O que está por trás disso, governador? Se você por acaso não sabe, mande investigar, pergunte. Tem gente no teu governo, se você não sabe, que está te traindo. Não permita a venda da Celepar, não permita, governador. Tem muita coisa que engloba a Celepar que não permite que o governo se desfaça dela. Você sabe o que é. Você conhece a Celepar, governador. E é um processo de venda dessa empresa imprescindível para o Estado, para a administração pública estadual, que já vem de antes do seu governo. Por isso, governador, olha bem isso. O interesse do Paraná está sendo vilipendiado. Tenta saber, governador, quem é que vai ganhar dinheiro com a venda da Celepar. E eu quero adiantar aqui um pouquinho. Tem gente do seu governo que vai encher os bolsos. E quero lhe dizer mais, governador. Fontes da Gazeta do Paraná têm nos dito quem é o futuro comprador da Celepar. Veja que absurdo. Isso é crime, porque é uma fraude. Quer dizer que antes de publicar até o edital de licitação para a venda, já se sabe quem é o comprador? Está que nem a história da Copel, governador. Da Copel Telecom, que o Tanuri comprou, agora quer vender, comprou por 2.500 e agora quer vender por 2.400. Depois de ter se apossado, de ser ficado com a maioria das ações da Copel Energia Elétrica, a Gazeta do Paraná anunciou, governador, antes dele comprar a Copel Telecom. Nós anunciamos que ele ia ser o ganhador. Mas agora nessa questão da Celepar, governador, determine, pare com isso. Veja que o Ministério Público já está investigando. Veja que o Tribunal de Contas suspendeu o andamento, a tramitação do processo. Governador, você conhece bem a Assembleia. Tá? Aí vem uns mal intencionados e justificam, não, a Assembleia aprovou a lei autorizando a venda da Celepar. Governador,
Agora, de um ano para cá, os tempos mudaram lá dentro da Assembleia. Agora, o procedimento, o andamento do interesse público dentro da Assembleia é acatado, é respeitado. Sabe por quê, governador? Eu vou te dizer por quê. Pela atuação do atual presidente Alexandre Cury. Ele, sem alarde, ele, sem gritaria. Veja bem, governador. Moralizou e continua a moralização dentro da Assembleia. Então, veja bem, aquela história de que a Assembleia aprovou a lei, eu acho que hoje, se for feita uma pesquisa entre os 54 deputados do Paraná, a maioria já não concorda mais com a venda da Celepar. Cabe a você, governador, interromper esse processo muito prejudicial ao Paraná, à economia do Paraná. Por favor, eu lhe peço. Eu não quero aqui continuar criticando e na crítica com relação à venda da Telepar, lhe incluir, governador. Eu acho que você precisa rapidamente levantar essa história aí, tá? E paralisar a venda da Celepar. Assim como eu quero te dizer uma coisa, quero ser correto, honesto com você, governador. A venda da Copel foi uma barbaridade. Foi uma barbaridade. E até hoje, os paranaenses, donos da Copel, não sabem por quanto ela foi vendida. Até hoje não sabem quanto realmente o Tanuri pagou pelas ações que comprou para ser o sócio majoritário da Copel. E veja bem, comprou a Copel Telecom. E na verdade é o seguinte, se fizer uma continha aqui, ele ganhou a Copel Telecom, assim como o Itaú ganhou o Banestado e ganhou mais algum dinheiro em cima para ficar com o Banestado. Ele ganhou a Copel Telecom. Sabe por quê, governador? Não é do seu tempo, é dos governos anteriores. A Copel investiu bilhões para instalar no Paraná uma rede perfeita, completa de fibra ótica. Bilhões. A Copel investiu muito mais do que os 2,5 bilhões que o Tanuri pagou pela Copel Telecom, pela fibra ótica, que ela era dona. Então veja, foi um grande negócio. Um grande negócio. Copel investiu lá mais de 2,5 bilhões, daí ele veio e comprou por menos do que a Copel investiu. E agora quer vender por 2,4 bilhões. Por quê? Essa pergunta eu não faço para você, governador. Essa pergunta eu faço para o Tanuri, que anda se escondendo de nós. Os nossos repórteres, jornalistas, andam atrás dele. E ele está escondido por quê? Por causa de toda aquela confusão dele pelo Brasil afora aí. Não, mas ele tem que responder para o Paraná qual foi o negócio que ele fez, afinal. E o governo do Paraná tem que mostrar aos paranaenses por quanto realmente foi vendida a Copel de energia elétrica. A Copel Telecom nós sabemos. O Tanuri pagou 2,5 bilhões. E daí um picareta lá, não é? Que inventou vários contratos com a Copel Telecom, contratos que tinham cláusulas abusivas de multas em caso de rescisão, de não cumprimento, por aí afora, acabou recebendo milhões de reais em indenização pelo rompimento dos contratos em razão da venda da empresa para o Tanuri. Tudo armadinho. Tudo prontinho, tudo certinho, porque desses milhões de reais ele embolsou um pouco e o resto ele pagou propina. Essa que é a verdade. Mas eu quero voltar à questão da Celepar. Quero lhe fazer um pedido, governador. Por favor, acabe com essa história. A Celepar, aliás, não pode ser vendida. Não pode ser vendida. É uma empresa estratégica
do Paraná e veja os dados que ela cuida. Imagina daqui a pouco os dados de todos os paranaenses, empresas, pessoas físicas. Sim, porque a identificação das pessoas pela segurança pública está lá também. Então, todos os dados dos paranaenses estão na mão do Google, lá em San Diego, na Califórnia, sei lá onde é que é a sede do Google. Governador, para com isso. Para com isso. E lhe peço, mande investigar quem está ganhando dinheiro, quem irá ganhar dinheiro com a venda da Celepar, esse patrimônio inestimável do Paraná. Mas tem mais uma coisa, governador. Aquele assunto lá do Porto Paranaguá, silenciaram, de repente silenciaram. O PCC tomou conta do Porto de Paranaguá, não é? Isso é o que falam. Mas eu quero lhe fazer, então, um pedido, governador. Tá? Primeiro, eu lhe dou o benefício da dúvida. Aquela solenidade lá de que aquele cara que comprou o P50 lá, daquela empresa que o arrematou por R$1 milhão e vendeu por 36 milhões de reais, aquele cara lá que bateu uma foto junto com você, governador, no Palácio Iguaçu. Tá. Pois bem, aquele cara é o beneficiário direto de algo que você, governador, precisa mandar investigar. Me explique, como é que o Porto de Paranaguá, como é que a administração do Porto de Paranaguá vendeu aquela área lá, aquele porto, o tal terminal de líquidos, não é? É uma coisa assim. Manda investigar para saber bem certo o que é. Como é que pode vender uma área ali, no porto, super valorizada, por R$1 milhão em 4 parcelas de 250 mil? Governador, é preciso dar uma resposta. Quem avaliou? E quem autorizou? Foi o diretor do porto? Foi o chefe lá da APA? Se foi ele, ele tem que responder por isso. Porque veja bem, o malandro foi lá e comprou. Uma empresa dele lá, uma empresa que, aliás, age lá dentro do porto, em tudo quanto é trambicagem, ela está misturada. Está no meio. E daí, governador? Pouco tempo depois, ele vende aquela área por 36 milhões. Pagou 1 milhão a prazo e vende a área por 36 milhões. Como é que se explica isso? Me diga. Bom, e dali a pouco, tudo mostra que a área acabou na mão ou sob o controle da quadrilha. E daí ainda faz a solenidade lá com a maior cara de pau do mundo para dizer que vão investir 500 milhões lá no Porto. O que é isso? De onde é que veio esses 500 milhões? Caiu do céu? Da onde? Ô, governador, eu faço essa pergunta, eu gostaria de ter a resposta. Será que esses 500 milhões não vieram de contrabando, de tráfico? Será que não vieram? Mande investigar, governador, a licitação que concedeu a área por R$1 milhão em 4 parcelas de 250 mil. E daí, a Polícia do Paraná investiga bem, o Ministério Público do Paraná investiga bem também. Daí, os promotores do GAECO investigam bem. Daí é preciso ir além. Quem comprou por 36 milhões? Ora, uma área que pagaram 1 milhão, dali a pouco compram por 36 milhões? Para onde foi esse dinheiro? O malandro lá que comprou por 1 milhão, que é laranja de todas, ou da maioria das falcatruas, não é? Tem que explicar. Como também tem que se explicar claramente da onde virão os 500 e poucos milhões que eles, os atuais donos, dizem que vão investir. E afirmaram isso na sua presença, numa solenidade lá no Porto de Paranaguá. Governador, tem muito mais sujeira no Porto de Paranaguá. Não é do seu governo, não. Isso é uma prática que vem dos outros governos. Um dia desse eu disse aqui
que o Porto foi punido, foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar milhões de indenizações trabalhistas. Isso lá para trás, 10, 15 anos atrás. Mas graças ao quê? Graças a acertos espúrios feitos embaixo da mesa entre sindicatos, advogados trabalhistas, juízes trabalhistas. E eu disse aqui que tinha até um desembargador envolvido na história. E mais isso 15 anos atrás. Vamos deixar para lá. O prejuízo já está contabilizado no Tesouro Público do Estado. Mas continua a bandalheira, governador. Continua. Mande fazer um pente fino no Porto de Paranaguá. Até porque a coisa é tão grossa, é tão grande, que agora não tem mais como se esconder. Começou a aparecer aí. E já tem gente séria, correta, dizendo o governador. Falando sobre essa patifaria toda que fazem lá. Mas quero finalizar. Governador, cuidado. Agora tem gente lá querendo privatizar o canal da Galheta. Meus caros internautas, aqueles que não sabem o que é o canal da Galheta, é o canal que dá acesso ao Porto de Paranaguá. Querem privatizar água, mar. E tem um deputado federal aí que está apadrinhando isso. Inclusive colocou um empregado do sócio dele como diretor de uma dessas agências do governo federal lá, que fiscalizam essa questão de portos, concessões, águas. Eu vou trazer detalhadamente aqui. Mas, governador, você com a autoridade que tem, mande investigar imediatamente, mande trazer para você todas as informações com relação a mais esta sacanagem, esta bandalheira que querem fazer. Obrigado, meus amigos, obrigado, minhas amigas, e vamos continuar nessa luta, porque a defesa do interesse do Paraná, e é preciso que o Paraná seja defendido, porque a cada momento surge uma notícia de que está sendo dilapidado o patrimônio público. Obrigado, fiquem com Deus. No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira confiança.